Olá, nós vamos conversar um pouquinho mais, né, sobre a Bíblia, e hoje nós vamos voltar ao livro de Jó, né, que nós já falamos algumas coisas sobre ele, porque é um livro que fala muito da relação do homem e também da natureza, não é? Deus se revelando através da natureza, através da criação, e isso tudo foram situações de inspiração para o Jó, no momento em que ele passou por todas aquelas tribulações, deficiência, né, na saúde, tudo por permissão de Deus para o crescimento espiritual da vida dele. Porque tem coisas que Deus permite em nossas vidas, não é para o nosso mal, não é para acabar conosco, porque Deus não tem esse projeto. O projeto dele é para nos elevar, é para fazer com que a gente possa galgar passos maiores, mais elevados. Então, no capítulo 42, nós vamos ver a expressão de Jó para Deus, respondendo através de oração, né? Porque tem orações que nós pedimos, nós perguntamos, mas tem orações que nós falamos, confirmamos, né? Ou seja, nós respondemos a Deus, como: Senhor, eu estou muito contente com essa situação, Senhor, eu me alegro com isso que esteja acontecendo, ou também: Senhor, eu não me alegro com essa situação que está acontecendo. Então são respostas nossas, né, para o nosso Deus. E isso tudo é encaminhado através da nossa fé, porque o Senhor, Ele contempla o nosso coração, Ele contempla a nossa fé. E existe um portal, existe um canal aberto. Eu diria, na linguagem de hoje, para todos nós, que Deus está online o tempo inteiro. Se você quiser marcar uma entrevista agora, uma visita, num gabinete de uma pessoa ilustre, importante, você vai marcar uma agenda. Sabe lá se você conseguirá entrar nessa agenda. Mas se você buscar a presença de Deus, Deus vai ouvir, porque está escrito na palavra que Ele ouve aquele que clama, né? Que Ele abre a porta para aquele que bate. Então, simplesmente isso me chega, me dá uma conclusão que o Senhor está online o tempo inteiro, que o Espírito dele testifica com o nosso espírito. Então há uma conexão, há uma comunicação com o nosso Deus. E como nós vamos fazer isso? Através da nossa fé. Porque aqueles que não têm fé não conseguirá essa bênção, né? Mas essa declaração em que Deus está online, em que Ele está nos ouvindo o nosso clamor, nós temos vários relatos na Bíblia que falam sobre isso, que o Senhor está com os ouvidos atentos ao que nós estamos orando, os olhos deles estão abertos, estão sobre nós. Então, fale com Ele, busque a Deus em oração, clame a presença dEle. É o que todos nós devemos fazer, para agradecer, né, para exaltar, para louvar, para adorar, para pedir também. Mas o importante é que a gente saiba que Deus, Ele responde, Ele está atento, Ele é o nosso Criador, Ele nos fez. E olha a declaração que Jó faz aqui: estou convencido que tu podes fazer tudo e qualquer coisa. Tu perguntastes, quem é este ignorante que critica meus propósitos, se nada sabe? Sim, porque tem muitas pessoas que aqui ele deu o termo na linguagem de ignorante. Por quê? Porque ignorante é aquele que ignora a verdade, ignora a possibilidade, ignora a chance, ignora a condição. E se as pessoas estão ignorando todas essas possibilidades, elas estão perdendo de serem abençoadas. Então ele diz: você que critica meus propósitos e de nada sabe? Então ele diz assim: admito, fui eu
Eu falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me dissestes: tenho alguma pergunta para você e quero respostas diretas. Veja, Deus disse para Jó, ele queria respostas diretas, não é? E Jó também queria respostas diretas, porque ali havia uma comunicação. Deus quer coisas diretas da nossa parte, como nós queremos coisas também diretas da parte de Deus. Então ele diz assim: agora eu confesso, Jó, antes eu ouvia falar a teu respeito, mas agora eu te conheço, pois vi com os meus próprios olhos. Por isso, eu retiro tudo que disse. Eu sou um miserável, me considero um miserável quando eu falei contra a teu respeito. Eu me arrependo profundamente, perdoa-me. Na tradição mais antiga, ou melhor, na tradução mais antiga, ele está dizendo: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora, de fato, eu conheço, porque agora eu tive uma experiência profunda. Então agora eu conheço, eu sou outro. O Jó dizendo para ele, para Deus nas orações, como se ele estivesse dizendo assim: agora eu sou outro. Eu era um antes desse episódio todo da minha enfermidade. E agora que o Senhor restaurou a minha sorte, agora eu sou outro homem. Então houve um divisor de águas aí na vida do Jó, quando ele passou pela experiência das perdas, da enfermidade. Ele pode dizer: eu era um antes e agora eu sou outro. E ele dá uma lição para a gente aqui. Primeiro, ele se considera um ignorante, um miserável. Não é por quê? Porque ele olhava de uma maneira, mas agora, como Deus se revelou para ele, ele pôde ver de outra forma. E uma coisa importante que ele diz aqui, né? Eu confesso. É o que muitas pessoas, às vezes, preste atenção, ela não tem a capacidade e a coragem de admitir que errou, que falhou, ou que mesmo ignora as coisas de Deus. Muitas das vezes as pessoas não têm capacidade para admitir isso. O orgulho dela vai tão lá na frente que ela não consegue descer, ela não consegue voltar, ela não consegue, se dobrar ante a presença do Senhor. E isso é muito importante a gente entender isso, porque isso tudo traz perdas para nós. Quando nós nos prendemos no nosso orgulho, na nossa vaidade, na nossa arrogância, às vezes, em não querer admitir coisas, nós perdemos diante de Deus, porque Deus é um Deus claro, Deus é um Deus que quer abençoar, que quer fazer, que quer estender a mão, que quer fazer coisas grandiosas, maravilhosas. E é essa lição que Jó dá para nós no livro aqui no 42. E se você conseguir ler o livro todinho de Jó, você vai ver que o Jó só se posicionou aqui nesse final, mas Deus teve um tempo inteiro com ele, mostrando as coisas da natureza, mostrando o universo, como ele criou, como ele fez, falando do espaço cósmico, falando do universo, dos luminares. Eu que coloquei tudo isso, eu fiz. Falando do dia, eu coloquei um astro para governar, para clarear o dia. Eu coloquei outro astro para clarear a noite. Ele vai falar das estrelas, dos planetas. Tudo isso nós temos acesso. Nós podemos olhar e ver quão grandioso, é esse poder. Quem poderia criar todas essas coisas? Quem poderia criar? Somente
um ser extremamente inteligente, capacitadíssimo. E agora ele proporciona na vida da gente, muitas das vezes, situações para que a gente então olhe para tudo isso e possa ver a grandeza dele e enxergar que assim como ele teve poder para criar todas essas coisas, criar o universo, criar tudo que está à nossa volta, ele não teria poder para resolver esse problema nosso, essa situação nossa, para dar uma solução, para dar um fim, um basta. Mas nós temos que buscá-lo, nós temos que usar a nossa fé, buscar a presença dele, invocar a presença dele. E muitas das vezes, muitas pessoas estão achando, né, que estão cheias de Deus por causa do ativismo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço... Olha, fazer é muito bom, é muito importante, até porque a Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. Então nós temos que fazer, nós temos que ter as obras. Mas não são atitudes de ativismos que vão nos fazer ver a Deus. O que vai contribuir para que nós vejamos a Deus é um coração limpo, é um coração quebrantado, é um coração pronto para Deus, é um coração que se abre para crer na palavra, para fazer a vontade dele, não é? E isso aconteceu com Jó aqui, porque o Jó, ele tinha um currículo impecável, ele tinha uma folha de serviço maravilhosa, sem contar que o livro inicia dizendo que ele era um homem quase que perfeito, íntegro, fugia do mal, temente a Deus, próspero. Então você olha para aquela pessoa e você vê, caramba, essa pessoa é perfeita. Ela agrada a Deus em tudo. Mas não era bem assim. Deus permitiu uma condição na vida dele. E depois dessa condição ruim, aparentemente, ele volta a ser um novo Jó com muito mais do que ele tinha. E é isso, Deus quer nos dar coisas maiores. Agora o nosso coração precisa abrir, a nossa mente precisa abrir para tudo isso que Deus quer derramar, nos dar, nos oferecer. Então ele diz: eu te conhecia de uma maneira, mas agora eu confesso, antes eu ouvi apenas falar, e ouvindo falar apenas, o Jó, ele já era aquela pessoa, né, tremenda na presença de Deus. Depois dessa experiência, então, ele diz: mas agora eu te conheço, porque eu vi com os meus próprios olhos, e por isso eu retiro toda a palavra contrária que eu falei. Eu penso que essa palavra agora, ela move em nosso coração, ela mexe conosco, ela move o nosso coração, para que a gente se arrependa e diga assim: Senhor, quanto tempo eu perdi em não buscar corretamente, devidamente a Tua presença, ou achar que o Senhor era somente aquilo. Então eu quero mais, eu quero buscar mais, eu quero receber mais. Eu penso que Deus, ele vai abrir essa porta, esse portal, e nós vamos desfrutar de coisas maravilhosas e grandiosas. Então eu deixo aqui essa reflexão para que possamos entender que Deus tem coisas maravilhosas para nós. Eu quero buscar, eu quero crer. Nós precisamos intensificar nossas atitudes de oração, né? Por que orar tanto? Para que orar? Para que tanta oração? Olha lá, está escrito orar sem cessar. Tem gente que pergunta: quando que esse propósito de oração vai acabar? Não vai, propósito de oração não acaba. Orar sem cessar. Oração constante, sempre buscando. Ok? E nós ficamos por aqui e vamos nos encontrando, e daqui a pouco mais com outro vídeo, com uma outra palavra poderosa como essa. Ok? Deus nos abençoe.